Fala galera, Pastor Felipe Santos passando aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer aquele nosso famoso bate-papo, onde eu ligo o celular e começo a falar como se a gente estivesse batendo um papo mesmo, né? Então aqui sem edição, do jeito que eu falo mesmo, como que vem as coisas da minha cabeça, e a gente vai trocando uma ideia, tá bom? E hoje, especialmente, eu vou falar sobre política, ou melhor, por que eu não falo sobre política aqui no canal. Mas primeiro eu preciso agradecer a vocês. Nós chegamos a 350 inscritos aqui no canal e eu realmente não esperava que isso iria acontecer tão rápido como aconteceu. Eu só tenho a agradecer a vocês por tudo isso e dizer que eu estou com muita vontade de continuar gravando os vídeos e me dedicar cada vez mais, né? As coisas estão acontecendo. O meu vídeo sobre a oficina G3 já está chegando a 700 visualizações, eu não imaginava, né? Como eu falei, é um canal pequeno ainda, mas já está tendo tantas visualizações. Eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a vocês por tudo isso. No mais, né, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que eu não abordo política aqui no canal. E é lógico que vocês precisam entender uma coisa. Assim como eu falo sempre, eu abordo teologia, né, é um assunto que eu gosto. Eu abordo temas de bandas, músicas, também sobre o cotidiano, o dia a dia. E sim, gente, eu gosto de política, né? Eu sou conservador, a minha visão política é uma visão mais conservadora, porém, eu não abordo o tema de política aqui no canal por algumas questões. A primeira delas é o seguinte: 2018 foi um ano muito difícil aqui para o Brasil. Né, nós tivemos brigas, famílias se desentendendo, pessoal na igreja se desentendendo, então acabou que a política rachou o país. Os almoços de família, né, sempre tinham aquela discussão sobre política, o negócio estava chato. Na igreja, às vezes, se algum pastor pregasse algo, eu já falava, o pastor é de direita, o pastor é de esquerda, eu gosto dele, eu odeio ele, né, tem essas coisas assim. Então eu pensei, por que abordar esse tipo de tema aqui no canal? Presta atenção. Se você for olhar nos meus posts mais antigos, vocês vão perceber que eu falei muito sobre política naquela época, em 2018. Antes de 2018 também, né? Só que, o que acontece? Eu participei de diversos debates, né? Eu fui chamado para poder participar de debates nas rádios. Foi bom para mim, pessoalmente, né? Eu passei a ser mais conhecido aqui na minha região. Eu pude realmente passar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. E não somente em rádio, mas também em grupos de jovens, em pessoas mesmo que eu tenho como amigos ou colegas, mas assim, que a gente sentou mesmo para debater sobre o assunto. E dentro desses debates, eu encontrei pessoas que pensam diferente que eu, mas que são extremamente educados, extremamente respeitosos, né? Nós conseguimos ter um debate à altura, né? Aquilo que eu falo, eu penso de um jeito, você pensa de outro, mas nós nos respeitamos. Não é porque você pensa diferente que eu vou te eliminar como ser humano e não vou mais. É o que está acontecendo hoje sobre o cancelamento, né? É tema para um outro vídeo, eu espero falar sobre cancelamento aqui o quanto antes, mas eu não vou tocar muito nesse assunto aqui agora não. Mas a verdade é que o povo começou a viver em bolhas. Se você não pensa como eu, você está fora da minha bolha, eu vou andar aqui nessa bolha só com quem pensa como eu. E aí o que aconteceu? Até aí tudo bem, as pessoas estavam debatendo num alto nível, muito legal. Mas eu participei de outros debates que realmente, assim, são pessoas que não têm a menor educação, são pessoas que não têm instrução nenhuma, não sabem do que estavam falando e simplesmente lançam aquela, pra mim é isso e acabou, e se você não pensa como eu, você merece morrer. Olha o nível. Então eu fico pensando, será que isso de fato era o que eu deveria trazer? Esse tipo de tema? E eu vi que de tanta gente debater, realmente foi um ano difícil, 2018, mas aí eu percebi que as coisas começaram a ir para o outro lado. Por quê? Eu particularmente eu gosto de política, como eu já falei. E eu penso que a vida do cristão não pode ser a parte da política. O cristão precisa pensar no bem como um todo. Ele precisa trazer aquilo que ele aprende até mesmo no cristianismo, mas não é que ele vai impor isso para as pessoas, mas o amor, o respeito, né? Você poder cuidar dos outros e amar os outros como você gostaria de ser amado, como você se ama. Você representar Cristo na terra. Isso daí é muito bonito.
Então, é lógico que a gente tem que se preocupar com política, mas eu vi que não era isso que Deus tinha para mim. Já tinha muita gente debatendo sobre política. Mas o que Deus me chamou para pregar as boas novas. Deus me chamou para pregar o evangelho. Então, eu senti muito assim, isso não é para você, isso não é para você. Eu fui chamado para entrar para a política, fui chamado para participar de alguns partidos e eu neguei. Como eu falei, não porque eu não me importo com a política, mas eu entro para um partido para fazer o que é certo, para defender o que é direito, para fazer o bem. Mas esse partido depois se envolve com algo polêmico, o meu nome está atrelado a esse partido. Então eu decidi não me envolver dessa forma também com a política. Porém, no meio daquela discussão toda, 2018, e assim que virou 2019, né, eu entendi que eu deveria parar de falar de política e eu comecei a ter uma outra pegada, um outro pensamento. Eu percebi que se nós, cristãos, tivéssemos o mesmo engajamento, né, que nós tivemos para defender políticos ou para falar sobre política, se a gente fosse dessa forma, com pregar o evangelho, tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais, ninguém ia parar a gente, nós seríamos imbatíveis. Então o que eu fiz? Eu parei de falar sobre política, ou pelo menos eu parei de entrar em debates de política. Hoje eu falo o que eu penso, se a pessoa não concorda, o problema é dela, eu respeito, mas eu também não acho que eu vou conseguir mudar a mente das pessoas com um debate de internet. Né? De repente, pessoalmente, pode até ser que eu consiga mostrar mais, mas na internet é muito complicado. E eu comecei a pensar o seguinte, quem é que não nos decepciona? Jesus Cristo não nos decepciona. Deus não nos decepciona. Então eu fui chamado para anunciar o reino de Cristo. E aí eu comecei a ver isso. Gente, 2020 é sem dúvidas nenhuma o ano mais difícil que nós atravessamos até hoje. Tá? É o pior ano das últimas décadas. Já tem muita coisa ruim acontecendo. Para que a gente vai ficar perdendo tempo discutindo sobre isso, sendo que nós fomos chamados para pregar o amor? Nós fomos chamados para poder pregar sobre Cristo Jesus, anunciar as boas obras até que Ele venha nos resgatar. Então, eu tive isso, sabe? Eu senti que eu deveria parar então e abordar mais temas cristãos, falar, de repente, o jeito que eu prego, né? Eu uso muito de humor, eu gosto de trabalhar de uma forma que as pessoas que não entendem nada de Bíblia consigam entender também. A minha intenção aqui no canal não é formar teólogos. Eu vou trazer sim o conhecimento, vou trazer aquilo que eu creio que é verdade, mas de uma forma mais simples para que todos possam entender. Lógico, né? A gente vai se aprofundar para ter o conhecimento, mas na hora de passar, eu acho interessante como Jesus fazia. Jesus falava de uma forma que os outros entendiam. E quando ele não queria que alguém entendesse, ele falava com parábolas. Né? E aí então o pessoal depois ia perguntar para ele qual era o significado daquelas parábolas. Então é por isso que eu não abordo o tema política aqui no canal. Se você, assim como eu, entende isso e fala, não, tá certo, pastor, eu também não acho que você deveria abordar política no canal. Curta aqui o vídeo, deixa o seu like que eu vou entender que você não quer que eu fale sobre política. Agora, se você quiser que eu fale sobre política, escreve nos comentários. Pastor, pode falar sobre política. E aí, então, eu vou vendo como é que vocês estão pensando. Agora, uma coisa é clara, mesmo se quem ganhar for falar sobre política, eu não vou ficar falando sobre candidato A, candidato B, partido A, partido B. É a visão da cosmovisão de como o cristão deveria se comportar perante a política. De qualquer forma, eu particularmente não vejo muita necessidade de entrar nisso, porque se nós formos cristãos verdadeiros, que vivam de acordo com a vontade de Deus, a gente vai fazer isso em qualquer lugar, tanto na política, quanto na escola, quanto no trabalho, quanto no hospital. Então, no mais, né, eu quero dizer que, então não é porque eu tenho medo ou porque eu me acovardo de falar sobre política, não. Porque, olha, para quem não sabe, fazer as coisas que eu faço, do jeito que eu faço no meio cristão, eu já sofro hate demais. Não é a política que vai me fazer ser mais ou menos famoso ou mais ou menos sofrer hate, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. No mais, eu espero que vocês estejam bem. Fiquem com Deus e tchau!